Bom dia! Estou inaugurando aqui um negócio novo. Não sei o que eu vou fazer com a minha mão agora. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz. Ontem a Raquel teve um momento no Zoom mesmo. Participou, deu um testemunho naquela Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, a DONEP, no capítulo feminino lá de Campinas. E como ela estava ansiosa por causa da tecnologia digital, de Zoom, eu fiquei ali na sala ouvindo ela dar esse testemunho, que eu já ouvi muitas vezes. Participei dele, eu faço parte desse testemunho, né? E eu confesso a vocês que toda vez que eu ouço, eu fico chocado. E naturalmente eu chorei de novo, né? E eu fiz assim, quando a gente chega num aniversário, como nós estamos fazendo, 22 anos de ministério, ou quando a gente tem a passagem de ano, você costuma fazer uma espécie de um balanço de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Mas eu não sei se a Raquel privilegiou as lutas, e na verdade nós temos tido muitas lutas. Mas Deus tinha falado comigo durante a semana e Ele enfatizou isso, nesse testemunho, quando eu comecei a perceber como que nós temos tido resiliência, temos tido força para aguentar isso tudo. E como pastor, eu tenho visto muitas pessoas passando por muitas dificuldades. E Deus falou comigo durante essa semana sobre nós termos uma pequena fé. Eu separei duas passagens que se passaram no tempo de Jesus, que aconteceram no tempo de Jesus, e que foram no mesmo ambiente. E eu acho que a gente, muitas vezes, tem que olhar a Bíblia e ler a Bíblia, também entendendo de uma forma alegórica, né? A alegoria é a interpretação que consiste em representar sob forma figurada. Esse ambiente que Jesus mais andou ali com os discípulos foi nas margens e dentro do mar da Galileia, pescando, andando para cá e para lá com o barco, que era o ambiente que ele vivia ali. Então eu quero que você abra comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 8, eu vou começar lendo apenas o versículo 23, que é a primeira passagem que fala sobre um milagre que Jesus fez de acalmar a tempestade. Então, diz assim no versículo 23, capítulo 8 de Mateus: Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Essa é uma passagem em que nós vamos ver um milagre que Jesus fez ali quando ele acalmou a tempestade. Quero que você olhe o cenário que nós estamos vivendo. Um cenário de um mar, na verdade é um grande lago. Geograficamente, quando você fala, usando a geografia, tudo que é abaixo do nível do mar é chamado mar, mesmo que seja um lago. E é por isso que é o Mar Morto e o Mar da Galileia. Uma pequena aula de geografia. Então, com esse cenário que nós estamos vivendo aqui do mar, o barco, eu quero alegoricamente dizer que ele representa a nossa vida, o meio ou o veículo que transporta a nossa vida. Pode representar o propósito da nossa vida, pode representar os nossos problemas, a nossa família, a nossa vida profissional, o nosso ministério aqui na igreja. Os discípulos que estavam dentro do barco com Jesus, somos nós, que nós somos seus seguidores. Discípulo é um aluno
que segue o Mestre, que acredita no Mestre, que está ali esperando receber um conhecimento. Agora, esse verbo aqui, seguir, que diz assim, entrando ele no barco. Quer dizer, Jesus entrou no barco. Essa palavra entrar ali no original grego, ele botou o pé lá dentro e ele entrou lá dentro. Então, a primeira definição aqui alegórica que eu quero deixar claro é que, embora você pense que Jesus está dormindo, como ele estava dormindo, ele está no barco. E quando eu comecei a lembrar, além de ouvir, lembrar as sensações que nós tivemos quando eu estava ouvindo aquele testemunho da Raquel, passa na nossa vida, passa um sentimento, eu comecei a sentir aquilo que eu estava, todo sentimento de medo, de insegurança, todo aquele sentimento me veio à tona, né? E eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a agradecer a Deus, e ver que a forma didática que Jesus faz comigo, com você, irmãos, como é que Ele consegue ensinar para mim e para você que eu e você precisamos de ter fé? Então, ser discípulo de Jesus não é apenas segui-lo, esse verbo seguir, ele não significa somente acompanhar ou alcançar. Você está correndo na frente e ele vai alcançar. Não significa isso. Essa palavra que eu creio até que foi o verbo, o grego é uma língua muito prolixa, então tem vários verbos, não é só esse verbo original que fala sobre seguir, mas esse daqui especificamente, ele tem o sentido de juntar-se a Ele como seu assistente. Não é apenas... Então, você sendo um discípulo de Jesus, você não fica só apenas acompanhando Ele de longe. Aqui ele usou um versículo que esses discípulos estavam se juntando a Ele como assistente, como um apoiador daquela ideia dele. Então, o propósito que Deus tem nos dado muitas vezes é que Ele quer nos ensinar a ser semelhante a Ele. Jesus era um homem, aqui eu estou falando de Jesus como homem, Ele era um homem, não como nós, porque nós já nascemos com o pecado, Ele não nasceu com o pecado. Mas Ele viveu num ambiente muito diferente do ambiente que Adão foi criado. Adão foi criado com um mundo perfeito. Por exemplo, não tinha a aranha taturana, que é a coisa que eu mais tenho medo. Pavor, eu tenho pavor de aranha. Não tinha aranha. Irmão, pastor, onde é que você viu isso na Bíblia? Ah, não vi, não sei. Mas ou você tinha aranha, a aranha era daquela peludinha bonitinha, que fazia... Né? Então, Adão escolheu a pecar num ambiente propício de bênção. Mas Jesus não, como homem, Ele veio e não pecou. Ele escolheu não pecar. E só por isso que Ele pôde morrer por mim e por você. Então, o versículo 28 do capítulo 20 de Mateus, a última parte do versículo 20, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você tinha, ao longo da sua vida, se você tem ainda alguma dúvida que neste barco que você está andando e que neste momento, eu creio que muitas pessoas, depois da pandemia, ou até mesmo antes da pandemia, estão passando dificuldades de toda sorte. Irmãos, tem gente que por causa da distância, do distanciamento, ficou em pânico, está sentindo falta de gente. Não fique ouvindo essas notícias ruins que estão acontecendo ao nosso derredor, de que o Covid voltou. Ele pode ter voltado, mas o Deus ainda continua sendo aquele de ontem, de hoje e para sempre. O caminho meu e seu para você observar e crer é o mesmo.
Jesus está conosco sempre. Então essa é a primeira verdade dessa coisa alegórica que eu quero agora completar todo o trecho no versículo 24 ainda do Mateus 8 em diante. Diz assim: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Muitos de nós estão passando por situações que parece uma tempestade dessa. E o barco, esse barco não era um barco muito grande, era um barco de pesca que cabia, 6, 8 pessoas. Tinha um espaço para jogar os peixes lá dentro do barco. E ele então parecia uma casquinha de nós dentro de um mar revolto, de uma ventania muito grande. O Mar da Galileia, ele tem um corredor que vem da parte oeste, lá do mar do Mediterrâneo, e que muitas vezes ele entra um vento assim inesperado, né? Não tinha meteorologia naquele tempo, então eles como pescadores não sabiam o que iam encontrar. E aquele momento veio assim, ele estava sendo varrido, estava entrando muita onda, muita água dentro por causa dessas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Muitos de nós têm perguntado assim, mas senhor, o senhor está me entendendo? Eu estou falando com o senhor, eu já repeti 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu estou gritando, eu estou clamando, e o senhor está dormindo. Mas, irmãos, o autor da vida estava dentro do barco. Ele não estava morto. Ele estava apenas dormindo. E aqui, alegoricamente, eu quero falar, Jesus às vezes dorme quando você está passando isso, porque Ele quer te ensinar uma lição. É isso que eu concluí ontem, mais uma vez, quando ouvindo a Raquel testemunhar, falou, o que é que o Senhor me ensinou? A mim, a minha mulher, a minha família. Porque todos os nossos filhos têm visto as nossas lutas, mas têm visto as vitórias enormes que nós temos tido, irmãos. Irmãos, hoje quando eu ouvi esses músicos maravilhosos aqui, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um músico frustrado. Eu gostaria muito de ter sido um músico, mais do que ser engenheiro, não tanto quanto ser pastor, que não é uma profissão. Mas o músico, não como profissão, mas a música ela é uma invenção de Deus. A música ela tem harmonia, ela tem sonoridade, ela mexe com a sua alma, ela mexe com o seu espírito. Quando a música, como esses músicos, com unção de Deus, ela leva você imediatamente ao trono de Deus. Não é por isso mesmo que Satanás, que era um querubim antes de cair, e ele era o administrador da música. É por isso que ele faz essas coisas horrorosas que muitas vezes a gente ouve de música. Não é? Eu vendo isso, eu falei, Senhor, mas como o Senhor é bom comigo, porque apesar de eu não ser um músico, o Senhor trouxe pessoas que me trazem essa alegria. Então, o versículo 25 continua, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Aqui você tem 2 formas de você analisar essa frase, esse versículo aqui. Uma é a irritação ou o medo, que obviamente ele estava com medo, de chegar em Jesus e falar, mas você não está percebendo o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos com essa atitude nos nossos problemas. Mas eles também têm uma outra forma de se analisar, porque eles sabiam que o autor da vida era Ele. E se ele estava no barco, ele podia salvá-lo. Então eles acordaram ele. E Deus permite que eu e você, muitas vezes, batemos na porta de um jeito para acordar Jesus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso irmão, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então Jesus levantou e perguntou-lhes, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Imediatamente, irmãos. E maravilharam os seus homens, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu me lembrei agora que teve uma época na minha casa que
Talvez Deus quisesse me dar essa lição de humildade, porque eu construí uma casa e no tempo que construiu, eu não tinha tempo de ficar lá supervisionando, e a minha casa começou, depois que nós entramos nela, começou a dar tanto problema, que eu já estava muito chateado com isso. Não só pelos problemas que aconteciam, quebrava a parte hidráulica, todos os banheiros da casa tive que refazer, mas também a parte financeira, porque você quase que constrói uma outra casa com tanto dinheiro. Eu estava muito chateado nisso. No dia do meu aniversário, eu falei para a Raquel, não quero ver ninguém, vamos fazer um jantar aqui só para a nossa família. E aí acabou o meu irmão Lamartine, acabou indo lá, ele era o meu pastor naquela época, e ele viu que eu estava muito triste, e ele falou assim, eu quero falar com você, não como um irmão, mas como pastor seu. Você está muito triste, Deus tem te dado tantas bênçãos, o que está acontecendo? E enquanto nós estávamos conversando, né, de repente deu um barulho muito grande, eu saí correndo, fui lá fora e vi que tinha caído um muro divisório da minha casa, porque entrou uma água, estourou a água de todo o residencial e entrou dentro da minha casa, lá no andar de baixo, entrou 1,5 metro de água, tudo que tinha de fotografia antiga, do nosso casamento foi embora, e eu falei, meu Deus do céu, o senhor está me ensinando didaticamente. Depois de a gente passar mais de 3 horas tentando resolver aquele assunto, né? E aí eu comecei a observar o que Deus tinha feito. Uma semana antes eu fui no banco e o gerente falou assim, olha, me ajuda aqui, eu estou precisando fechar minha cota desse mês, compra aqui um seguro de casa para você. Aí eu comprei um seguro uma semana antes e ele pagou toda aquela despesa que eu tive lá. Deus vai fazendo essas coisas, né? E aí acabou tudo, depois da gente estar cansado de tanto limpar lá embaixo, o Lamartine falou assim, o negócio está feio mesmo. Então vamos orar aqui e ver o que Deus tem para nos dar. E naquele dia, na hora que nós oramos, Deus deu uma visão para ele. E nessa visão ele via um ser enorme, grande, todo de preto. E Deus deu revelação para ele e para mim, cravado de brilhante, um homem, um ser demoníaco. E Deus deu uma revelação de que aquele era um mamon que nós estávamos lutando aqui nesse lugar. O principado, quando ele percebe que nas regiões celestiais acontece alguma coisa, irmãos, ele faz de tudo para tirar você desse caminho. E nós naquele momento nem imaginávamos que nós íamos ser crentes, que nós íamos ser crentes, nós íamos ser pastores, que nós iríamos ter uma igreja. A igreja é aquilo que vai contra o inferno. Então, Satanás percebeu que existia um comando de Deus na região celestial que estava nos preparando para montar uma igreja, para ser uma igreja. Nós já estávamos ali naqueles 10 anos que ficamos naquela célula em casa. Então ele estava nos atacando em todo o tempo, muitas vezes. Deus permite isso para que você depois possa entender, como nós entendemos hoje, que Ele está no controle completo de todas essas coisas. Nunca faltou nada. Eu estava exercitando a minha engenharia, reconstruindo a casa. É isso. Há uma promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus ali naquele momento no barco, ele experimentou aquela situação. Eu não sei se ele fez de propósito ou permitiu de propósito, não interessa entender isso, mas ele aproveitou aquele extremo cansaço que ele estava dormindo e falou, deixa eu deixar um pouco esse povo entender o que é. Eles andaram com ele todo o tempo, já estavam há muito tempo com Jesus, vendo tantos milagres. Jesus como homem só agia no sobrenatural.
E é isso que eu quero como mensagem central hoje para mim e para você. Nós somos crentes em Cristo Jesus quando nós declaramos com a boca e cremos com o coração. O Espírito Santo entra direto na sua mente, entra no seu corpo e está dentro de você. Então, se você tem dois ambientes, o ambiente da sua carne, que não tem solução para você negociar com ela, esse ambiente ele é da razão, ele é do conhecimento do bem e do mal, é você analisar as coisas, fazer isso, fazer aquilo, ser atacado de um jeito, Jesus fala de um outro jeito. E o ambiente do sobrenatural. O que Deus quer que eu e você aprendamos, e principalmente nesses últimos tempos que vão ser cada vez mais difíceis para a vida do crente, é você andar no sobrenatural como se fosse natural. Jesus, em várias ocasiões, ele sabia que eles tinham medo. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, lembra aquele episódio? Ele estava andando sobre as águas, que é outro episódio, na mesma situação, do mar da Galileia, do barco. Eles tiveram medo. Pedro, que teve coragem, experimentou andar sobre as águas, diferentemente dos outros 11 que estavam lá olhando, com medo, achando que Jesus era fantasma. Quando Pedro andou sobre as águas, experimentou o fato dele estar andando sobre uma coisa sólida, embora visualmente fosse muito líquida. Ele teve medo quando ele começou a reparar nas ondas, no vento, na força dos ventos. Quando eles ouviram a voz de Deus ali no Monte da Transfiguração, quando eles ouviram a voz de Deus na transfiguração de Jesus, eles tiveram medo. Maria Madalena, quando chegou ali no domingo de manhã e viu que Jesus não estava ali no túmulo e que aquele anjo anunciou que ele já tinha ressuscitado, ela teve medo, apesar de ter alegria, mas ela teve medo. Todas essas situações foram no sobrenatural. E embora eles tivessem visto isso, eles tiveram medo. Então João diz lá no capítulo 15, o Evangelho de João, no versículo 19, Jesus falando para nós, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, não tenho dúvida disso. Jesus está dizendo que o mundo nos odeia. O mundo que eu digo aqui, o mundo que está sendo falado, é aquele sistema que está controlando esse mundo. Esse sistema diabólico que é feito desde o momento que Adão pecou e delegou para Satanás aquilo que ele tinha recebido para dominar esse mundo, ele nos odeia. Ele não compreende as coisas sobrenaturais. A tendência nossa é não andar no sobrenatural, porque as coisas que nós enxergamos é que o mundo enxerga. Então, toda vez que você impõe a mão sobre os enfermos, crendo que ele pode curar, traz para um médico que decreta uma doença incurável para alguém, traz uma resistência, até diria uma repulsa, na ciência que ele crê. O reino de Deus está dentro de nós, irmãos. Nós somos os verdadeiros extraterrestres. Porque Jesus aqui falou, nós não somos desse mundo. Se eu não sou desse mundo, eu sou um extraterrestre. Quando nós agimos no sobrenatural, isso traz avivamento. Nós temos visto isso na nossa igreja. Nós clamamos há 6, 8 meses atrás, em reuniões pastorais e individualmente, a liderança dessa igreja clamando por um avivamento, e Deus está fazendo isso. Nós temos visto milagres acontecer aqui, é que a gente ainda não teve a oportunidade de fazer aqui um culto só de bênção, só para conta bênção, irmão, conta bênção, irmão. Lembra daquelas passagens? Tem gente que foi curada de bulimia, há muito tempo estava com problema de bulimia, comia e vomitava. Vícios, muitas pessoas foram curadas de vícios. Enfermidades
tremendas aqui foram curadas. Pessoas que vieram aqui, um dia que nós pregamos aqui, eu chamei as pessoas para orar aqui, um irmão querido, quietinho, que estava orando há muito tempo para falar em língua estranha, porque ele ouvia isso aí, ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus aqui. Nós precisamos aprender a andar no sobrenatural. Eu queria fazer uma comparação, uma alegoria sobre isso, o que eu quero dizer. Eu fui educado, eu nasci numa época que não tinha telefone, aliás, tinha telefone, mas um trem feio, assim, que ficava pendurado na parede, não tinha esses processos de comunicação. Então, eu, como engenheiro, eu acostumei a andar com um caderninho, tudo que eu queria, pensava, tal, eu anotava nesse caderninho. Isso foi melhorando a qualidade do caderninho, né? Foi fazendo as coisas. Aí eu lembro que o Citibank, uma vez, não o meu cavalo, que chamava Citibank, o Citibank Banco mesmo, me deu um negocinho de couro, assim, que era exatamente para pôr os papeizinhos e tal, eu anotava, né? Aí eu me pego ainda, de vez em quando, eu me pego em alguns momentos em que eu vou numa reunião e eu fico procurando um cartão de apresentação, que também ninguém usa mais, né? Ou então, eu vou fazer um exame e a mulher pergunta onde é que está a sua carteirinha. Aí eu procuro ela no meu bolso. Tudo hoje está na via digital. Tira uma foto. Essa tendência de eu mudar a minha cabeça para poder sair do caderninho escrito com a mão, tem gente que já não sabe escrever mais, não tem caneta, não escreve mais porque tem bloco de notas no smartphone, você pode escrever ali. Tem outras ferramentas de foto, às vezes não precisa nem escrever mais. Então, essa cabeça minha de mudar de um jeito para o outro, está lá previsto no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, que diz: e não vos conformeis com esse século, não fica com a forma desse mundo, mas transformai-vos. Essa palavra transformar é metamorfose, é a mesma coisa que acontece com uma lagarta que vira uma borboleta, é uma coisa muito diferente. Uma lagarta é uma coisa feia, gosmenta, mas de repente ela vira uma borboleta. Nós somos a borboleta quando agimos no sobrenatural, irmãos. E ficamos que nem aquela gosma horrível quando a gente age no natural, que é aquela lagarta. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você que está no barco, está vendo a tempestade andar, o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos? Vocês me viram em várias situações, vocês ficaram com medo. Agora, mais uma vez, eu estou aqui dormindo, eu sou o autor da vida, estou aqui presente, mas ajam! Façam você parar esse mar! A segunda passagem que eu escolhi para a gente terminar estava no mesmo ambiente, que é aquela em que Jesus andou no mar. Capítulo 14 de Mateus, versículo 25. Você veja que ele vai didaticamente, naqueles 3 anos, ele foi ensinando para eles e para nós, como nós devemos agir quando a gente está passando por uma tempestade. E eu não estou nem fazendo uma crítica, nem para mim, nem para você. A nossa tendência é agir no natural. Mas Paulo aqui nos alerta para a gente transformar, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar isso e ver com os nossos olhos aquilo que eu ouvi ontem a Raquel, mais uma vez testemunhando. Cada vez que a gente tinha um problema grave como aquela, Deus vinha com uma solução muito maior. A ponto de eu não sentir mais, não experimentar mais na minha carne aquilo que eu já passei. Versículo 25 do capítulo 14 de Mateus, ele diz: na 4ª vigília da noite, ou seja, já era de madrugada, lá nas 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Parece, quando você lê aqui, que é uma informação comum. Aqui, se eu fosse o autor da Bíblia, e graças a Deus que eu não fui, eu ia fazer um tratado sobre andar no mar.
falar de física, falar da lei da gravidade, falar da fluidez do líquido, falar de um monte de coisa, andar como se fosse uma coisa normal. E para Jesus era normal. E para mim e para você tem que ser normal. É isso que ele quer ensinar. Na primeira vez ele ficou dormindo. Na segunda vez ele falou, vai na frente. Eu vou encontrar vocês. E ele no meio do mar, ele foi encontrá-los. No meio do mar, no meio da noite. Não tinha GPS. Como é que ele sabia a coordenada daquele? Não é um laguinho, irmãos, é um enorme de um lago. É um enorme de um mar. Ele sabia a direção, o local, as coordenadas geográficas para chegar naquele lugar. Andando sobre as águas. E os discípulos, no versículo 26, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu contei essa história do meu irmão lá em casa, quando ele viu isso. Nós fomos orar. E na semana seguinte, na célula nossa, veio uma irmã que nem lembro quem era, se já tinha ido lá, e ela terminando a célula, ela me chamou e falou assim, Deus me deu uma palavra para falar para você hoje. Ele disse assim, hoje eu digo, basta! E a partir daquele dia, irmãos, as coisas mudaram de uma forma, de uma velocidade que eu até assustei. Eu quero profetizar isso para você hoje. Jesus pode chegar aqui agora, Ele está aqui agora e falar, basta! Satanás, ele vai até um momento em que Jesus permita. A palavra de Deus nos promete que Ele não nos dá nenhuma provação acima das nossas forças. E Ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, esse porém é complicado, na força do vento ele teve medo. E começando a submergir, ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é a segunda vez que nós estamos lendo aqui, em duas passagens, chamando de homem de pequena fé. Essa palavra aqui, pequena fé no grego, é oligopistos, uma mesma palavra, oligopistos. A palavra oligarquia é um monopólio pequeno de uma pessoa ou de uma empresa. Significa pouca confiança, não é incredulidade, não é falta completa, ausência de fé. É pequena fé mesmo, é uma mínima confiança. Muitos de nós, pelas lutas, estamos passando por uma mínima confiança. Então, nessa hora que você tem uma mínima confiança, que você tem uma pequena fé, você precisa de Jesus. Ou precisa de alguém que ore por você, e que tenha uma fé, que já tenha passado situações como essa, que possa lembrar naquele momento, como eu muitas vezes quando vou orar, falo assim, eu já passei por isso, e Deus me livrou. É didático, irmãos. Se Deus sabia que nós iríamos ser pastores, Ele tinha que nos ensinar, para nós entendermos na nossa carne, o que é um empresário quebrar, para nós entendermos na nossa carne o que é uma pessoa enferma, com uma enfermidade incurável, ser curada. O que é um relacionamento quebrado, ser restaurado. Deus tem feito para mim e para você uma obra didática na sua vida. Creia nisso, você não está sozinho, Ele está dentro do barco. Não repare no problema, irmãos, repare no quem está do seu lado, que é Jesus. O medo, ele paralisa a nossa ação sobrenatural. Nós esquecemos de entrar no natural, nós esquecemos de entrar no sobrenatural por causa do medo. O medo impede
mas eu não consigo sentir. Não interessa, ouse. Pedro, que era o mais ousado, que era o mais complicado de cabeça, que era o que tinha o gênio mais difícil. Pedro, os outros 11 ficaram lá olhando. E muitos de nós está nessa situação de ficar só olhando. Mas Pedro falou, se és tu, manda que eu vá. E ele, sobre a palavra dele, ele andou sobre as águas. Nenhum deles, às vezes eu fico pensando assim, na brincadeira de um grupo de 12 que andou 3 anos, eles deviam ter um momento de brincadeira, né? Pedro um dia chegou para ele e falou assim, pitou, vocês nunca andaram sobre as águas, mas eu andei. Eles nunca experimentaram isso, porque ele, pela palavra de Deus, e quando nós abrimos a nossa palavra, como é que Jesus está falando comigo, com você? Se você não está ouvindo sobrenaturalmente, busque na palavra aqui, a palavra de Deus tem promessas para mim e para você. Então, sobre a palavra, você pode andar sobre as águas. O medo cega, irmãos. Quando você está cego, você vê fantasma, você não vê Jesus. Foi isso que aconteceu. Eles viram fantasma. Então eu quero terminar aqui perguntando qual a lição que nós aprendemos com Jesus nessas duas situações no mesmo ambiente. O barco é a nossa vida, o andar da nossa vida. Nós passamos 22 anos nesse ministério. Se você me perguntar assim, dos momentos ruins que você teve, o que você lembra? Muito pouco. Muito pouco. Eu esqueço de pessoas que saíram da igreja por traição, por inveja, por qualquer outro motivo. Eu esqueço. E muitas vezes eu encontro pessoas aqui que não saíram desse lugar, desse mesmo barco, desse mesmo ambiente, desse mesmo lago, e eu esqueci o que eles fizeram contra mim. Eu abraço e beijo eles, porque é o Espírito Santo de Deus que ama, não sou eu. Qual que é a lição que eu e você temos aprendido com essas dificuldades? Que ele sempre está no barco. Eu repito, eu ouvindo aquele testemunho, foi assim, poxa, eu não posso ser melhor que Paulo. Porque você pegar o livro de 1 Coríntios, quando Paulo fala o currículo dele, você fala, pá, que cara azarado esse, hein? Eu nunca naufraguei, por exemplo. Ele naufragou várias vezes, né? Eu nunca tomei uma coça de 39 chicotadas, ele tomou várias vezes. Eu nunca fui preso por causa de Jesus, ele foi várias vezes. Então, eu estou melhor que ele. Deus permite que você passe por coisas até o limite seu. O meu limite não era para passar aquilo. Então, ele está sempre no barco. Mesmo que pareça que ele não está ouvindo, irmãos. Mesmo que pareça que ele não está se importando. Mesmo que pareça que ele não pode mudar a situação, que ele não tem poder para mudar. A outra lição eu posso tirar daqui, que ele pode ordenar o fim da tempestade. Ele já fez isso comigo algumas vezes. Uma delas é essa que eu contei. Basta! Ele é poderoso, ele tem o controle de todas as coisas. De repente, as coisas ficam simples demais. E, finalmente, que nós podemos ordenar o fim da tempestade, que é o que ele queria que os discípulos tivessem feito quando ele estava dormindo, quando nós agimos no sobrenatural. Então eu quero terminar orando. Vamos ficar de pé. Ou se você quiser ajoelhar e clamar ao Senhor por algum problema que você tem aí, que pareça impossível nessa tempestade. Senhor amado, eu coloco as nossas vidas no seu altar. Eu clamo para que o Senhor que está ausente do barco, mas que está vindo, andando sobre as águas. Ou o Senhor está dormindo, mas não está morto. O Senhor é um Deus da vida, de vida. Eu clamo ao Senhor, Pai.
E te peço, Pai, que o Senhor venha dizer basta hoje a essa tempestade. E se nós ousamos andar um pouco sobre as águas como Pedro, mas repararmos naquilo que está à volta nossa, já é uma evolução daqueles que nem ousaram andar. Mas o Senhor segura nas mãos nossas como o Senhor segurou na mão de Pedro. E eu te clamo, Pai, que o Senhor venha dar um presente para esta igreja, Pai. Para aqueles que têm estado aqui nessa igreja, formando essa igreja, porque todos nós estamos formando o corpo de Cristo, através dessa ferramenta que o Senhor tem nos dado, que é a Igreja Batista Manaim, aqui em Alphaville. Senhor, traga nesta semana um presente de aniversário, falando basta para essa tempestade. Eu te peço isso no nome poderoso de Jesus Cristo. E que a graça de Jesus Cristo e que o amor de Deus, incomensurável, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Creio, irmãos, creio de que Deus está aqui, Ele está no barco, Ele está controlando a minha e a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe.